Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou falar para vocês 5 técnicas para limpar o medo, mais uma técnica bônus no final. Gente, nós sabemos que o medo é um sistema de defesa, um mecanismo do nosso cérebro para defender a gente de um perigo real ou também irreal, ou seja, é uma coisa que você vai limpando em você e você vai perceber esse medo em você. E o que acontece? O medo, ele vem também de um sistema de crenças limitantes, de uma memória, ou também de uma situação que você passou na sua infância, ou em algum momento também da sua vida. Então, como é que se pratica a primeira técnica, que é a técnica do Ho'oponopono? O Ho'oponopono, gente, é uma técnica de cura havaiana que consiste em você repetir para você mesma ou para você mesmo a seguinte palavra e a seguinte frase. Como é para limpar o medo, então você vai fazer assim: medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Você pode fazer 10 vezes apenas para limpar esse medo, tipo no momento que você vai estar vivenciando esse medo. Lembrando que essa inspiração do Ho'oponopono é da querida Betty Russo, abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Eu conheci a Betty Russo também lá em 2022 e eu sempre pratiquei o Ho'oponopono, está mudando minha vida. Então a Betty Russo, ela justamente ensina essa técnica do Ho'oponopono, né, abençoado, Ho'oponopono mágico. Então você vai, fazendo. Ela recomenda fazer 108 vezes para você, com seu primeiro nome. Tipo, meu nome é Gilvan, então vou fazer 108 vezes assim que você acordar. Gilvan, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. E vai repetindo até completar as 108 bolinhas. Mas nesse caso, essa técnica específica, ao ponto, como ela fala, você vai fazer, para o medo. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. No mínimo 10 vezes. É tipo assim, eu estou fazendo uma coisa, um exercício que já existe e que eu também criei uma outra técnica para essa técnica, tipo assim, algo reduzido. Por exemplo, você pode fazer 10 vezes, 20 vezes ou 30 vezes seguidos, tá bom? Mas tipo assim, para ser algo mais simples, mais fácil, porque o medo ele vai aparecer justamente várias vezes ao dia. Então você pode fazer toda vez que você sentir um medo, 10 vezes. 10 vezes assim, você vai verbalizar em voz alta: medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. E você pode fazer isso quando você estiver em casa, sozinho ou sozinha, no seu quarto, no banheiro, em um lugar que você vai se sentir relaxado e à vontade, tá bom? A segunda técnica para limpar o medo é você fazer o seguinte: você também vai procurar um lugar na sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar, e você vai fazer assim, verbalizar em voz alta 3 vezes: medo cancelado, medo cancelado, medo cancelado. Ou também pode fazer assim: medo, aí cancelado, 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 medo cancelado, 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 medo cancelado, cancelado, cancelado. Faça isso 3 vezes em voz alta. E também você pode fazer o medo cancelado usando a EFT, que é a técnica de liberação emocional, dos nossos pontos, nossos meridianos
É aqui, 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 na clavícula, aqui também, ó. A mulher um pouco aqui, né, por causa do sutiã. O homem aqui, ponto do karatê. Eu também faço assim, ó. Aqui, ó. No peito. Aí você também pode fazer assim, ó. Medo, cancelado, cancelado, cancelado. 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 Tá bom? Você vai fazer isso também 3 vezes, né? Repetir. Como eu falei, tem a primeira técnica também, você pode fazer, só lembrando mais uma vez. Você fazer medo cancelado, medo cancelado, medo cancelado 3 vezes. Ou fazer medo cancelado, cancelado, cancelado. E também pode fazer assim, medo cancelado, fazendo nos pontos dos meridianos, né? AFT. Mais uma vez. Medo cancelado, cancelado, cancelado. Medo cancelado, cancelado, cancelado. Medo cancelado, cancelado, cancelado. Faz aí também você, viu? Pratica. Medo cancelado, cancelado, cancelado. 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 E também você pode fazer essa prática com os olhos fechados também, para você focar mais em você, tá bom? A terceira técnica que você pode fazer para limpar o medo é você fazer uma pergunta para você mesmo. Por exemplo, eu sou Gilvan, então vou fazer o seguinte, eu vou perguntar o seguinte, o que Gilvan tem medo? O que Gilvan tem medo? O que Gilvan tem medo? Vai repetindo também. Se você é Maria, você vai falar o seguinte, o que a Maria tem medo? O que o João tem medo, se você é João? Se você é Paloma, o que a Paloma tem medo? Se você é Gabriel, o que o Gabriel tem medo? Se você é a Larissa, o que a Larissa tem medo? Se você é Beth, o que a Beth tem medo? Se você é Antônio, o que o Antônio tem medo? Se você é João, o que o João tem medo, entendeu? Você vai fazer com o seu nome. Você fazendo isso, você também vai, né, ter meio que um clareamento mental, emocional das suas próprias questões emocionais, para tentar compreender esse medo, tá bom? A quarta técnica também que você pode fazer é o seguinte, enfrentar o medo. Por exemplo, você vai fazer aquilo que te dá medo. Encarar o medo. Se você tem medo de gravar um vídeo, medo de altura, medo de falar com uma pessoa, medo de dizer não, medo de mandar mensagem para uma pessoa, enfim, medo de algum animal, medo de, deixa eu ver também, um exemplo, medo de fazer uma coisa que você quer tanto fazer e você tem medo. Por que esse medo? Porque a gente tem medo justamente do julgamento alheio, ou medo também para tentar se defender, ou achar que você, porque a nossa mente ela nos sabota muito, de você pensar que você está com medo. Então justamente é uma coisa bem difícil, eu confesso, fazer aquilo que te dá medo. Mas se você não fizer aquilo que te dá medo, como é que você vai conseguir enfrentar esse medo? É você realmente arriscar e você
se desafiar, porque é o pensamento que te limita o tempo todo. Nós, infelizmente, vivemos também num sistema de crenças, de pensamentos, de vivências. Então a nossa mente, ela o tempo todo está nos sabotando, aqui e agora. Então é você justamente, né, ter esse discernimento, né, você pensar sobre você mesmo e você compreender todo o lixo emocional que aqui reside, tá bom? A quinta técnica para limpar o medo é você justamente também visualizar você também enfrentando esse medo. Por exemplo, é basicamente, né, parecido com a quarta técnica, né, que é enfrentar o medo. Você vai agora visualizar o medo. Tipo assim, você vai visualizar você vivenciando isso, mas enfrentando esse medo. Por exemplo, você tem medo, a coisa mais bárbara, a coisa mais... a pior atrocidade que você pode imaginar. Tipo assim, você tem medo. Por exemplo, medo de cobra. Você tem medo de cobra. Você é uma peçonhenta, eu também me morro de medo. Ui! Ó, tá vendo? Você vai visualizar você, por exemplo, sei lá, alguém tem uma cobra, né? Assim, ela não é peçonhenta, é claro, né? É uma cobrinha mais bondosa, sem veneno. Você vai visualizar você tocando na cobra, tocando na pele dela. Ui! Tipo assim, justamente é para você enfrentar esse medo. Você tem medo de altura, por exemplo, você visualizar, você se imaginar em primeira pessoa que você tá pulando de paraquedas, entendeu? Tipo, e você justamente vivenciar as emoções. Ou você tem medo de gravar um vídeo, você tem medo de falar com uma pessoa, então você vai visualizar você gravando um vídeo, você falando bem, você, sabe, se comunicando com aquilo que você pode, aquilo que você tem. Vai se imaginando, vai se visualizando, né? Assim, gravando vídeo, a câmera, pá. Também se visualizar falando com aquela pessoa lá que você quer tanto falar com ela. Então você vai visualizar falando com a pessoa, entendeu? Então, tipo assim, é justamente você fazer essas técnicas, é justamente para aquilo que te dá medo. Como eu falei, são muitas técnicas que eu apresentei aqui para vocês. Umas também eu criei e umas eu meio que adaptei. E é isso, entendeu? E você vai fazer isso com aquilo que te dá mais medo. Então reflita, qual é o teu pior medo hoje? Qual é o teu medo? Você tem medo de quê? Qual é a origem desse medo? Também você questionar. E agora, o bônus final é a sexta técnica, a sexta técnica, que você vai pegar um caderninho. Essa aqui eu criei também, tá bom? Você vai pegar uma folha em branco. Não tem aquelas folhas em branco de pintar? Você vai escrever a palavra medo em letra maiúscula, tá? Medo, grande, uma folha em branco. E você vai anotar todo pensamento, sentimento, memória que você tem em relação ao medo. É tipo assim, é como se fosse um mapa mental, entendeu? Você vai escrever assim, medo, né? Medo. Faz um círculo assim, ó. Eu vou também, depois eu vou colocar no final como você vai fazer, tá bom? Só pra você relembrar. Então no final eu vou colocar um resumo de tudo que eu falei hoje, para vocês memorizar mais e lembrar e colocar em prática. Medo, letras maiúsculas, letra grande, uma palavra grande, fazer um círculo assim em volta e anotar assim todo o sentimento que você tem em relação ao medo, uma memória, sei lá, uma lembrança, que dá no mesmo também, mas tipo assim, uma memória passada, ou no presente, ou uma memória, ou uma coisa no futuro,
Entendeu? Tipo assim, você vai escrever, você vai associar o medo com sentimentos, com emoções, com pessoas. Escrever, ó, eu tenho medo disso, medo de ficar sem dinheiro. Então você vai começar a escrever, sempre escrevendo, sabe? Escreve, vai escrevendo. Quanto mais você escrever, mais você vai ter consciência e clareza das suas próprias crenças e medos que você possui, tá bom? E é isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E depois, deixa aqui o teu relato nos comentários se esse vídeo te ajudou. E se esse vídeo te ajudou, que você também possa compartilhar com mais pessoas. Convido você para conhecer o meu canal, se inscrever, tá bom? E um beijo para você e que você possa justamente se livrar desse medo. Lembrando que o medo, ele é normal. Só que às vezes o medo, ele vem em decorrência de traumas, de vivências traumáticas também. Coisas que você viveu uma vez e você meio que fica preso nesse medo, a esse pensamento de medo, tá bom? Então, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, que você seja uma pessoa próspera, feliz, abençoada e que o medo vá embora da sua vida. Ele vai, tá bom? Um beijo pra você, sucesso pra você e aguardo o teu comentário. Até o próximo vídeo. Beijo. 10 vezes Ho'oponopono para o medo. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Medo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grato. Medo, cancelado, cancelado, cancelado. 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 Medo, cancelado, medo cancelado, medo cancelado. Medo cancelado, 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 medo cancelado. O que você vai falar o seu nome tem medo. Então, o que o Gilvan tem medo, o que o Vitor tem medo, o que a Maria tem medo, o que o José tem medo, o que o João tem medo, entendeu? É assim, enfrentar um medo. Por exemplo, digamos que eu tenho medo dessa bacia aqui, ó, de pegar nela. Então, vou enfrentar um medo, vou enfrentar mesmo, assim, pá, de pegar essa bacia. E enfrentar esse medo, meu Deus. Entendeu? É só um exemplo, tá bom? Esse serve pra pessoas, relacionamento, dinheiro. Lembra só, qualquer coisa que te dá medo, vai lá e enfrenta, tá bom? Enfrenta, enfrenta, enfrenta. Olha só como é essa técnica. Você vai escrever, né? Medo, faz um círculo e você vai escrever basicamente aquilo que você tem medo. Por exemplo, medo de ser roubada, medo de mudar, medo de ficar sem dinheiro, medo de ser rejeitada ou rejeitado, de perder o emprego, de viajar de avião, de ser reprovada ou reprovado, de ficar doente,
de falar com a Maria, ou falar com aquela pessoa lá que você quer falar com ela, medo de ficar sozinho, medo de altura, de barata, de rato, da morte, ser traída, enfim, você vai escrever aqui, né, tudo aquilo que você tem medo, entendeu? Ao redor do grande medo aqui, né, esse medo aqui, ó, tá vendo como ele tá grandão, maior? Que o medo, ele é grande, né, ele é gigantesco. Aí você vai escrever aqui, tudo que você tem medo, até preencher, ó, entendeu? Vai escrevendo, até você ter clareza, aí você vai começar realmente a trabalhar, né, cada coisinha dessa aqui, ó, né, tudo aquilo que você tem medo. Então, ó, é justamente isso aqui, ó, entendeu?